Sem dúvidas, Subaru imaginou certo dessa vez. Como ele leu no livro de Meili da última vez, ele conhecia muito bem aquela garota que estava diante de seus olhos. E ele sabia que foi ela quem o empurrou das escadas das últimas 2 vezes. E isso era consequência do que ele disse noite passada para ela. Subaru então dialoga diretamente com Meili, relembrando de suas memórias e pondo-se no lugar dela mesma, sentindo as mesmas coisas, e pede para que Meili, confusa, não tente o matar. Escolher essa opção muito importante seria perigoso demais, e ela não conseguiria escapar imune daquilo. Subaru até conta que ele já sabia disso e que contou para todos que foi ela. No fim de tudo, ele sabia que ela queria algum tipo de vingança por Elsa. Dessa forma, Subaru revela que Emilia e o pessoal estavam atentos e vigiando a conversa deles. Sendo assim, Emilia se prontifica junto com Subaru a ficarem de olho em Meili. Ela em silêncio apenas se consentiu em tudo isso, e os dois deram pontos de visões para Meili, demonstrando como eles se importavam realmente com ela. E se ela duvidasse de todos eles, ou então achassem que eles eram pessoas más, então ela aprenderia com o tempo que eles não eram esse tipo de pessoas. Mais tarde, Meili entende o que eles quiseram dizer e decide acompanhar eles. Subaru coloca então a responsabilidade para Shaula para supervisionar a garota, e com isso, todos se reúnem na sala de jantar e discutem sobre as atitudes de Meili. Subaru prefere que deixem isso de lado e foquem em conquistar a torre, dizendo que recuperar suas memórias poderia ser um atraso no fim de tudo, e realça que se por acaso conquistarem a torre, as suas memórias voltariam ao normal naturalmente. Com todos concordando com os pontos levantados por Subaru, ele logo prossegue em dizer qual era o plano reservado esse tempo todo. Que tal todos nós íamos pesquisar se algum tipo de livro de Rei de Astria na biblioteca de Tayagheta? Com essa ideia em mente, todos começam a entrar em um processo de eliminação de ideias. Afinal, alguém como Reid não possuía um histórico de derrota em vida, mas no fim, decidiram que a ideia de Subaru era até boa, e decidiram então fazê-la. Subaru no caminho percebe a indecisão de Julius, e com isso, ele pede para que o pessoal prossiga em direção à biblioteca e decide conversar isoladamente com ele. Nessa conversa, Subaru pergunta se Julius realmente quer vencer Reid. Isso deixa Julius com estagnação e amargor. Subaru então bate seu punho no peito de Julius, levando as palavras de que mesmo que ele diga que perdeu 2 vezes para Reid, o Subaru sem memórias de agora nunca ouviu perder nenhuma vez. E se ele não consegue vencê-lo, é melhor tirar forças e conseguir dessa vez. Por sua aparência, indaga que Julius é o mais forte daquele local. Levando seu punho novamente para o peito de Julius, Subaru diz que era isso que ele deveria fazer. Ele deveria superar seu medo e vencer Reid. Julius entende o que ele quer dizer com aquilo e dá confiança suficiente para que Julius possa levantar sua espada novamente. Julius agora almeja derrotar Rei de Astria. Ao fim, ele se dirige para Tayagheta, ao chamado de Shaula, que os avisa imediatamente que o livro de Rei de Astria fora encontrado rapidamente. E na biblioteca, Subaru pergunta como encontraram tão rápido e disseram que foi Meili quem apontou o livro. Sua resposta era de que ela achou a capa interessante e que foi uma coincidência. Logo, todos sentam em círculo e discutem quem deveria ler o livro. Contudo, quem lesse o livro poderia então correr o risco de ter suas memórias reescritas. No fim, quem insiste com a ideia de ler o livro é Subaru, mesmo que todos neguem que ele faça isso, já que foi Subaru que perdeu suas memórias e Subaru poderia perdê-las novamente. Então, eles não queriam que ele fizesse, mas mesmo assim, ele prosseguiu. E todos compreendendo que Subaru não iria recuar, todos então sentam em volta dele e ficam olhando para Subaru na esperança de que ele não perca suas memórias novamente. Então, Subaru, que se relembrava quando ele leu o livro de Meili, mergulha em um mar de sombras assim que ele abre o livro. E então ele acorda em pé, numa sala branca sem fim. Diferente de antes, ele poderia sentir que aquilo tudo era real. Dentro da sala, ele é recebido por uma garota que usa roupas maltrapilhas e possui longos cabelos dourados. Ela aparentava ter 14 anos, mas Subaru a descrevia como alguém com um sorriso cheio de malícia. Deixe-me apresentar, Raonichian. Nós somos os arcebispos representantes da Gula. Meu nome é Lois Arneb, representante da Gula. Isso foi ouvido claramente por Subaru, mesmo ele não entendendo o que aquelas palavras significassem. Ela também conta que eles estavam no berço de Od Laguna, no Salão das Memórias. Subaru então poderia ver que ela não mentia de forma alguma, então ele pergunta a ela o que era aquilo tudo, e ela responde que era apenas o local onde as almas passavam para serem filtradas. Subaru percebe também que ela tem uma forma peculiar de se falar. Ela até mesmo sabia e conhecia os verdadeiros sentimentos de Subaru. Você roubou as minhas memórias, não é? De forma rápida, ela responde para Subaru. Sim. Ele compreende então que não foi uma armadilha da torre, simplesmente foi culpa da Gula. Ela então chega mais perto dele enquanto ele está meio traumatizado e pergunta diretamente: que horas são? Subaru então responde: 5 tentativas. Ela aflora um sentimento de excitação com aquela palavra. Ela conhecia o significado disso tudo. Ela conhecia sobre o retorno através da morte. E a partir desse momento, Subaru contara para ela que ele retornou 5 vezes. Ela se extasia com tudo isso e leva com um sentimento de euforia. Essa fome pelas memórias, ou melhor, como ela chamava de amor, fazia com que seu coração batesse mais forte, até chegar no momento em que ela disse para Subaru que ela o amava. Ou melhor, ela amava o que suas memórias representavam. Eu te amo era uma palavra que Subaru odiava. Aproveitando sua distração, Subaru a derruba e coloca suas mãos no pescoço dela. Porém, o sorriso ainda continua.
Ela ainda pergunta por que ele quer voltar a ser quem ele era antes, e ela afirma que se voltasse a ser o antigo Natsuki Subaru, o dia agora seria sobrescrito, ou seja, o antigo voltaria, mas o atual morreria. Lois disse que nunca antes havia devolvido as memórias de alguém, e por isso ela não sabe o que acontecera com a pessoa que teve suas memórias devolvidas. Lentamente, ele retira suas mãos do pescoço dela. Desbotado com tudo aquilo então, Subaru pensa que ele não queria perder seus amigos, ele não queria perder as memórias que ele construiu até agora, as promessas que ele fez e as pessoas que ele amava naquele momento. Tudo mesmo sendo novo, ele não queria perder aquilo. Era um jogo de cadeiras afinal, quem se senta primeiro é o rei. Logo, ele deveria matar o antigo Natsuki Subaru para que o novo de agora possa viver. Pelo menos, era isso que Lois indicava ele a fazer. Ele perde seu senso de decisão e aquela cena se assemelha com a da última. Ele entende o que Lois dizia, e ele não queria isso. Natsuki Subaru não desejava morrer. Incoerente com suas palavras, lágrimas começam a encher seus olhos, enquanto pensava que poderia perder tudo que conseguiu. Dessa forma, ao estreitar seus olhos mais para cima, ele visualiza uma figura. Primeiramente, ele a identifica como se fosse ele mesmo, uma figura sem forma e que começa a sorrir para ele. Ele então constantemente começa a negar aquela silhueta, dizendo que não vai voltar a ser o Natsuki Subaru. Na verdade, ele fala para aquela silhueta que ele irá matar o Natsuki Subaru e vai continuar como ele está por agora. Lois fica confusa. Ninguém deveria estar naquela sala junto com ela. Na verdade, ela olha para a mesma direção de Subaru e não vê ninguém. Aquela visão então, apenas nos olhos de Subaru, toma uma forma. Levante-se. Alguém chamava por ele. Levante-se. Isso não parava. Era a voz de alguém que ele no fim poderia reconhecer. Uma garota igual a Ram, só que com cabelos azuis. Era quem o chamava. Ele não a conhecia dessa forma. Ele não possuía memória sobre ela. Mas ainda assim, levante-se. Natsuki Subaru. Levante-se. Herói de Ram. Se você conseguir se levantar, então vá embora. Vá e salve todos. Afinal, Natsuki Subaru é o herói de Ram. Aquelas palavras tocaram mais profundo do seu coração. Ele sentiu um calor vindo daquelas palavras e conseguiu se levantar, ainda que não acreditando nessa confissão de amor. Aquele desejo ganancioso era salvar todos. Sendo o herói de Ram, estava claro. Subaru entende. Ele sentiu florescer em seu peito. Suas autoridades então começam a se remexer. A preguiça se ressoou e a ganância despertou. Subaru então apenas disse: venha, Corleones. A semente da ganância floresceu. Apenas o sorriso diminutivo da jovem garota de cabelos azuis abençoou aquele breve momento. Com aquele sentimento fluindo em seu peito, ele se ergueu firme dessa vez. Ele não iria mais dar atenção para Lois. No final, Ren o conhecia, e Subaru ainda era Subaru, e por isso ele ainda era o que todos esperavam dele. E mesmo que ninguém mais esperasse nada dele, ele ainda continuaria sendo o herói de Ren. Lois então se desespera ao ver que Subaru levanta e começa a caminhar indo embora, assim se afastando da visão dela. Aquilo na visão dela era injusto. Ela, que ficara presa naquele lugar, não poderia escolher nada, nem mesmo sair daquela sala, como já Subaru fazia. Sua decisão era tanta que até mesmo uma fenda se abriu para que Subaru pudesse sair. Antes disso, ela cai no chão e começa a explodir seus sentimentos também. Ela conta que ficara dependente de Lai e de Roy Batekaitos esse tempo todo. Nas palavras dela, aqueles idiotas só serviam para comer, sem procurar algum tipo de satisfação. Comiam apenas para serem felizes. Era isso que ela dizia. Subaru fica estagnado com aquilo, mas ela apenas repete novamente que eles comem as memórias para serem felizes, pois quando as pessoas estão felizes, eles também conseguem sentir essa felicidade. Subaru, enojado, ainda não conseguiu entender aquele sentimento. Ela revela para ele que suas intenções não se baseiam apenas nas suas memórias antigas. Ela quer também vivenciar experiências próprias. Ela quer de qualquer jeito sair daquele local. Subaru percebe que não levará nada para aquela discussão. E a partir do momento que ele viu a silhueta de Ren desaparecer, ele já não tinha mais motivo para estar dentro daquela sala. Com isso então, ele apenas se dirige para a fenda, então sai daquele lugar. Subaru retorna à biblioteca e ele é recebido pelas preocupações de Beatrice. Porém, ele a acalma, dizendo que ainda se lembra de tudo, dizendo que suas memórias não foram apagadas. Olhando em volta então, ele percebe que Shaula, Emília e Júlio não estavam mais naquele local. Com isso, Equidona conta que enquanto ele esteve focado e hipnotizado por aquele livro, Shaula havia notificado que algo estava se aproximando da torre. Então, Emília, Júlio e Shaula foram lá para defender a torre. Com isso em mente, Subaru explica para todos o que houve e que ele não conseguiu ler o livro de Raid por conta da intervenção de Lois Arneb e alertou todos sobre a invasão dos arcebispos da Gula e seu perigo iminente para com a torre de Pleiades. Ao fim, eles descobrem o mecanismo de funcionamento da biblioteca. Então, eles percebem que ela funciona filtrando todas as almas do Alto de Laguna e os transformando em livros, e que ele tem sua alma desviada para um corpo reconstruído, em vez de um livro. E por isso, seu livro na biblioteca de Pleiades estava vazio. Subaru então é notificado por Julius que a torre estava sendo atacada por centauros bruxas. E com isso, ele se dirige para onde Shaula estava atacando de cima da torre com seu Infinite Hell Snipe. Ao vê-la em ação, Subaru a elogia por sua defesa, e conta que irá ver os outros
pontos da torre enquanto Shaola parava o avanço daquelas criaturas. Enquanto isso, Subaru pede para que Meire use suas bestas para tentar dar apoio total a Shaola, e decide olhar para Ran e Emilia, que talvez estivessem na Sala Verde. Ele sabia que os arcebispos da Gula poderiam atacar em breve, e que talvez fossem os arcebispos que estivessem controlando aquele ataque ordenado das criaturas para a torre. Ainda assim, se não fosse eles que estavam ordenando, eles ainda estavam a caminho da torre. Com isso, ele decide ir com o pessoal para a Sala Verde, mas no meio do caminho, ele é interrompido por Ran. Então Ran avisa que a Gula já havia invadido e atacado a torre, e que ele estava ocupado lutando com uma garota de cabelos prateados. Subaru compreende a situação e percebe no mesmo momento que todos esqueceram sobre quem era Emilia, mas Subaru diz que era uma companheira e que estava lá para ajudá-los. Com isso, Ekidona fica para cuidar de Ran e também de Ran, que começou a se sentir mal. Logo após isso, eles foram para onde Emilia deveria estar. Lá, eles veem Emilia lutando contra Lai Batekites, que se autoproclamava arcebispo intelectual do pecado. Com isso, Julius decide ajudar na batalha, mas os ataques desordenados de Julius e Emilia abrem possibilidades para que Lai os contra-ataque. E como Lai havia comido o nome de Emilia, ele então reproduziu a mesma magia de gelo que ela, atacando e surpreendendo os dois. Isso então resultava na falha iminente daquela luta, e os dois perderam com apenas um único chute do arcebispo, fazendo com que assim, ambos fossem derrotados. Diante daquela cena, vê-se então um ruivo descendo as escadas. Aquele era Rei de Astra, que estava livre novamente, assim como foi da última vez. Lai Batekites fica confuso com aquela cena e decide atacar o ruivo, mas assim que ele tenta atacá-lo, o ruivo apenas dá um chute esmagador. Com aquele chute, Lai sai voando até se encontrar com uma das paredes, e então por fim, ele perde a consciência. Emilia e Julius, que começa a se recuperar, decidem então lutar contra Raid. Mesmo depois de lutar por um tempo, Lai se demonstrava que ainda conseguia permanecer em uma luta. Então, ele se levanta e ataca os três. Lai fez um ataque surpresa, fazendo com que eles tivessem que se desviar e se separar um pouco. Então, se inicia uma luta incessante entre os três, onde não há nenhuma possibilidade de ser parada. Nesse momento, Subaru sente uma dor excruciante em seu cérebro. Ele decide se acalmar, já que seu corpo inteiro parecia doer. Dessa forma, ele cai enjoado no chão. Ele fecha seus olhos na tentativa de se acalmar. Então, com seus olhos fechados, ele começa a ver luzes que estavam brilhando. 4 delas no total. Em si, isso chama a atenção dele. Também, havia uma luz que estava brilhando fortemente atrás dele. Só que essa parecia hostil. Ele percebe isso e se joga na tentativa de salvar Beatrice, que estava do lado dele. Mas uma de suas pernas é acertada por um ataque que veio de trás. E aquele ataque era de uma agulha. Aquele ataque era do mesmo escorpião carmesim que aparecia no loop anterior. Como se isso já não bastava, algo gigante começa a atingir a torre. E com isso, todos são levados para cima e para baixo. Uma sombra imensa começa a esmagar tudo e devorar tudo que vem ao seu redor. Ela então se encaminha na direção de todos e de Subaru principalmente. No mesmo instante que isso acontece, tudo fica preto. Ao ouvir essas palavras, Subaru retorna da morte, e ele parou no loop depois de ter lido livros do Mortos de Raid. Dessa vez, explica que Lois havia declarado guerra e que os arcebispos atacariam diretamente a torre. Além disso, ele explica que Raid conseguirá descer de sua sala. Com isso, ele separa a tarefa de lutar contra Raid para Julius, enquanto ele segue em direção a Ran. Lá, ele deixa Ekidona cuidar de Ran e leva Ran com ele para ajudar a Emilia, na tentativa de alcançá-la antes que Lai devorasse o seu nome. Porém, diferente da última vez, Lai, ao ver aquela cena, ele do nada começa a parar. Então, ele cai duro no chão. Com aquela visão estranha, todos começam a se perguntar o que aconteceu. E no mesmo instante, Lai começa a se levantar devagar. Só que agora, ele parecia diferente. Parecia possuído por um invasor desconhecido. Na verdade, quem estava lá era Lois, que utilizava seu trunfo, o Eclipse Solar, uma habilidade que podia transmutar o corpo de Lai. Dessa forma, ele então começa a se moldar, e o Eclipse Solar pode replicar a forma das pessoas que eles devoraram. Com isso, Emilia e Ran começam a atacar Lai, que estava sendo possuído por Lois. Mas então, sua aparência muda e seus ataques são desviados. Então Lai, que não tinha mais a aparência dele mesmo, começou a dizer: "Palma do Rei do Punho." Nesse mesmo instante, toda a magia que eles utilizavam contra ele foi anulada. Então Lois revela que havia transformado o corpo de Lai em o corpo de alguém que eles devoraram. Esse era Neji Rockheart. Logo após isso, Lois se transforma no mesmo instante em um homem pequeno e magro, e também bem mais velho. Este era chamado de Dorkel. Ela usou sua aparência e habilidades de artes marciais daquela pessoa para atacar rapidamente Emilia e também Ran. E também para sua defesa, ela utilizou a habilidade besta carnívora de Beiri Reinalga. Com essas técnicas dessas 3 pessoas juntas, ela possuía o ataque absoluto e defesa absoluta. Então Ran decide que irá lutar sério. Ela caminha e demonstra que estava na vantagem, conseguindo até mesmo desviar dos ataques de Loi e acertá-la. Porém, no mesmo instante que ela fez uso de sua força, seu cansaço a pegou rapidamente. Isso fez com que Emilia fosse obrigada a servir como defesa para Ran. Subaru, impressionado com aquela cena, não acreditou como Ran era tão forte. No mesmo instante, ele se perguntava sobre Julius também. Com isso, ele fecha seus olhos e diz: "Julius deve estar enfrentando Raid agora." Subaru poderia ver 4 luzes piscando. "O que você diz?" Beatrice pergunta. "Subaru, como você sabe dessa informação?" Inconscientemente, Subaru sabia que aquilo era na verdade. Ele já havia o chamado antes. Isso
era a autoridade da ganância, que havia despertado nele recentemente. Corleones. Foi assim que ele o chamou. No instante que ele disse essas palavras, Subaru sente um cansaço de todos os membros de sua equipe, e dessa forma, o corpo de Ran e de Emilia ficam mais leve, permitindo com que eles recobrem a vantagem que eles possuíam contra Lois. E com isso, Ran conseguiu então atacar Lois e quebrar um de seus braços. Corleones removia todos os enfermos e fortificava seus aliados. Para Subaru, era uma habilidade bem conveniente. Ele também poderia ver onde cada um de seus companheiros estavam localizados apenas com luzes que brilhavam. Mas, naquele instante, ele sentiu uma luz vermelha se aproximando. No mesmo instante, Subaru pulou com Beatrice, e com isso, eles foram atacados com uma rajada de agulhas. E para contra-atacar, Beatrice usou Minha, e os ataques então se colidiram. Era aquele escorpião novamente. E Subaru sabia o que aquela luz significava, principalmente depois de ele reparar bem para a carapaça da criatura. Tons pretos e alaranjados. Aquele escorpião era a forma final de Shaula. Subaru então finalmente percebendo que aquele escorpião era Shaula, ele começa a pensar. Traidora. Raiva, ódio, confusão. O porquê? Por quê? Por que ela fez isso? Era isso que ele se perguntava a todo momento. Todo aquele tempo em que ele confiou em Shaula. Todo aquele tempo em que ele achou que ela estava ao seu lado. Ele não aceitara isso. Isso não estava correto na visão dele. Não deveria estar certo. Mesmo ele acreditando nas palavras de Shaula, ela apenas o traiu. Com o grito de Beatrice, Subaru retorna à realidade, depois de ter se perdido em seus próprios pensamentos. Assim que Subaru recobra sua consciência, eles escapam dos tiroteios do escorpião carmesim Shaula. Beatrice então pergunta o que houve para Subaru, e ele revela a identidade daquela criatura. Assim que o escorpião estava perto de atacá-los, Emilia aparece e ataca a criatura com suas artes marciais de gelo. E nesse momento, Emilia lutava contra Shaula e Ran contra Lois. Voltando sua atenção agora para Ran, a batalha se demonstrava positiva para ela. Assim que Ran espanca Lois e decide finalizá-la empurrando sua cabeça contra a parede, então começando a dar uma série de socos e um golpe é recebido no estômago de Ran. Naquele momento, Lai recobrava sua consciência e cravava uma adaga bem no abdômen dela. Com isso, ele a chuta para longe. Nesse mesmo tempo, Subaru recebe toda a dor de Ran e por conta de sua autoridade, ele fica imóvel e encolhido no chão, enquanto se contorce, sentindo toda a dor de seu estômago se revirando. Ran não sente aquela dor, mas também fica difícil para ela se levantar. Ela percebe que Subaru estava sofrendo daquele jeito, e Emilia também se perguntava por que nenhum deles sentiam dor. Emilia então cria uma distração para o escorpião e vai para resgatar Ran e também Subaru, que o coloca em seus ombros. Dessa forma, ela acaba atraindo Shaula para onde Lai estava. E a partir daí, Shaula e Lai Batekades começam a lutar um contra o outro. Depois desse resgate, eles fogem para o corredor, para a direção onde Julius estava. E no meio do caminho com Subaru impotente, eles acabam encontrando Julius, que havia se machucado e estava sangrando. E ele disse que havia trazido más e boas notícias. A boa era que Roy Batekades não será um obstáculo para eles. E a má é que Rei de Astra saiu de sua sala. Mas dessa vez, Julius soube como ele fez isso. E ele contou que aquele não era mais o corpo espiritual de Raid que estava preso naquela sala, e sim o corpo de Roy Batekades, que estava replicando o corpo original de Raid. O que acontece é que Roy fez um contrato com Raid. Roy pediu para devorar Raid e Raid aceitou, deixando então sendo-se devorado. Porém, quem assume o corpo de Roy é o próprio Raid, ou seja, o mais forte venceu. E agora com o corpo físico de Roy, Raid conseguia sair da torre dessa forma. Raid, seguindo Julius, acompanha e afirma que estava correto aquela visão. Emily e Ran se preparam para atacar Raid, que ainda se demonstrava como um empecilho para eles, já que ele não iria sair do caminho deles e não iria parar de atrapalhá-los. Com isso, Emily ataca por cima, fazendo com que ele desprenda de suas mãos, e enquanto isso, Ran começa a acertá-lo por baixo. Só que dessa vez, incrivelmente, os ataques de Ran acertam Raid. Assim, som de ossos quebrando começam a ser ouvidos, e dessa forma, eles conseguem derrubar Raid e Astra, jogando ele para longe. Eles até se perguntam como aquilo foi estranhamente fácil dessa vez. Subaru, ainda segurando a dor de Ran, começa a perceber que alguma coisa estava estranha. Então, sua autoridade é cortada, fazendo com que no mesmo instante, o cansaço que Subaru retirou de todos fosse recebido novamente. Sem saber o que aconteceu, Raid se levanta devagar e começa a rir. Subaru estranha que ele ainda estava inteiro, mesmo depois de ter recebido uma série de golpes de Ran. Raid ri novamente e começa a dizer que ele não recebeu os golpes, e que ele desviou a energia daqueles socos para a torre. Ele fez isso para que cortasse a autoridade de Subaru, já que Raid afirmava que ele era bom em cortar coisas invisíveis. E assim, todos caem com seu cansaço iminente, e Subaru começa a se livrar daquela dor que ele sentia. Mas como se já não fosse bastante todo aquele empecilho acontecendo, quem aparece depois no final do corredor é a própria Shaula. Dessa forma, Raid e Shaula, o escorpião carmesim, começam a cercar o grupo de Subaru. Então, ele sabia que tudo estava perdido novamente, e até pressentia a chegada daquela sombra. Com esse sentimento, uma massa negra começa a atacar a torre, revirando novamente ela de cabeça para baixo. Aquela sombra começa a emergir durante toda a torre e engolfando tudo em apenas sombras. Parece que eu falhei novamente. Subaru então finalmente aceitara aquilo.
esperando apenas que ele morresse para que ele voltasse naquele mesmo ponto. Mas foi aí que as sombras foram afastadas pelo Ruivo, que estava nesse momento segurando sua espada sagrada. Subaru então diz: só pode ser brincadeira. Mesmo sendo atacado diretamente pela bruxa da inveja, Raid ainda conseguia se destacar em meio à escuridão. Afinal, ele era bom em cortar coisas invisíveis. Raid levanta sua espada sagrada e uma luz branca emerge dali, devorando e destruindo tudo em volta, inclusive o próprio Subaru. A areia subiu aos céus. Ele retornou da morte, mas o que ele via era apenas a Shaula atacando aquelas criaturas. Foi daquele ponto em que ele parou. Subaru olhou para aquela traidora e chamou sua atenção. Chamando-a, Shaula olhou para Subaru com brilhos nos seus olhos. Então Subaru pergunta diretamente para a Shaula: você morreria por mim? Sem hesitar, Shaula responde no mesmo instante que sim, como se fosse a coisa mais natural do mundo de se ouvir. Então, Subaru sente uma dor no seu coração ao ouvir essa resposta imediata, sem qualquer tipo de hesitação. Engolindo em seco a sua pergunta anterior, ele continua: você pode se transformar em um escorpião, não é? Shaula, assim como fez antes, afirma que sim, mas ela disse que isso só aconteceria se alguma regra fosse quebrada. Subaru então, ouvindo aquilo, ele disse: então, das 4 regras existentes, na verdade, existe mais uma, não é mesmo, Shaula? A 5ª regra que Shaula escondia. Ela ficava silenciosa naquele momento. Mesmo assim, Subaru continuava forçando, mas ela o nega absolutamente. Ela não queria falar sobre aquilo, não queria dizer nada sobre a 5ª regra. Naquele momento, ela sentiu que alguma regra foi quebrada. Então, névoas e poeiras negras vermelhadas começaram a sair em volta de Shaula. Ela viraria em seguida uma máquina de matar. Mas antes disso, ela pede para Subaru: por favor, ordene-me que eu me mate. E Subaru, então amargurado, responde: Shaula, me diga a 5ª regra. Se o fizer, eu vou pedir para que você se mate. Com aquilo dito, Shaula responde a 5ª regra: não é proibido destruir as provas. Sim, não era proibido destruir as provas. Então, ela deseja que firmemente Subaru peça para que ela se mate, pois ela não queria sujar suas mãos e ela não queria matar Subaru. Ela não queria enlouquecer e matar a pessoa que ela amava. Ela disse que não queria machucar o mestre de nenhuma forma. Então ela pediu firmemente para que Subaru apenas desejasse que ela se matasse. Dessa forma, ela o cumpriria com maior prazer. Subaru então olha para os olhos de Shaula, que estavam começando a se transformar em um tom avermelhado, e disse que era tudo mentira. Ele disse que no fim ele não pediria para que ela se matasse. No mesmo instante, Subaru só pula de cima daquela torre. Shaula, que não esperava aquela atitude, pula da torre também em direção ao Subaru, na tentativa de pelo menos tentá-lo salvá-lo antes dele cair no chão. Antes mesmo de conseguir alcançá-lo, suas mãos começam a se transformar. Em seguida seu corpo, então por fim as suas tranças, que aos poucos começaram a se transformar em um ferrão gigante. Ela então, em um momento final, teve sua transformação completa em um escorpião carmesim vermelho, prontamente, sem qualquer tipo de consciência e olhando para Subaru com a intenção de matá-lo. Mas então Subaru diz naquele momento: me perdoe, Shaula, eu não te inseri nos meus planos. Eu não tracei algo para você, mas eu não deixarei que me mate também. Na próxima vez, com certeza, eu irei salvar você. E assim, Subaru cai no chão daquelas areias, morrendo e espatifando seu corpo em pedaços, junto com o escorpião carmesim. Bom pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui. Nesse momento, entramos para o grande finale. Com esse recado dado, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ou então se tornem membro. Também lhes convido para participar do servidor do Discord. Lá, poderemos falar um pouco mais do que aqui no YouTube. E com isso eu me despeço. É isso, falou e fui.